nós vamos continuar nosso curso de formação. Nós estamos no 5º encontro. Os nossos visitantes, se eventualmente tem alguém aqui visitando, pode ficar à vontade, participar do nosso curso. Só não é mais possível fazer a matrícula, né, para receber o certificado no final, mas pode participar normalmente. Antes de a gente começar, alguns avisos rapidamente aqui. Então, as nossas aulas estão sendo oficialmente gravadas, tá? Então, a partir de hoje, eu já pretendo ali com o Lucas colocar essas aulas no canal da igreja. Então, se alguém não sabe como acessar o canal da igreja, fala com o Lucas ali depois, você consegue acessar daí pela internet e escutar a aula. O áudio estará lá disponível, tá? Sobre, também já antecipando algumas questões, reposição das aulas, das pessoas que eventualmente faltarem, né? Vocês sabem que tem um limite de 3 faltas, cada um para receber o certificado. Mas mesmo que você esteja dentro do limite e possa faltar, eu recomendo fortemente para que você assista a aula que você perdeu. Por quê? Porque isso vai comprometer o entendimento das conclusões que a gente vai chegar ao longo do curso. Então, é extremamente importante que mesmo que você esteja no limite, você assista a aula que você perdeu. Ok? Agora, para quem ultrapassar o limite, nós estamos gravando essas aulas também para oportunizar as pessoas que eventualmente ultrapassaram por alguma razão de força maior, o nosso limite de 3 faltas, aí sim, essa pessoa, para repor, é obrigatório escutar a aula e preencher as questões que você pode ver que a partir de agora vai estar no verso da sua folha. Dê uma olhadinha no verso. Ali mais abaixo tem reposição. Aquela parte de reposição ali é somente para quem faltou no dia da aula. Então, tem que escutar o áudio, está dizendo ali, ouça o áudio da aula pela internet e responda as questões acima, que é as questões que todo mundo vai responder. Mas em seguida tem aquela questão ali que é só para quem está repondo aula. Tá? Então, você não precisa fazer, a não ser que você queira, né, numa folha à parte, tá? Não nessa folha. Anote as 2 palavras-chave que foram mencionadas ao longo da preleção pelo professor. Então, você anota, não é o caso de vocês aqui, né, mas eu estou gravando também, então as pessoas que escutarem, elas vão saber o que fazer. Então, por isso que eu estou dizendo. Então, escuta, vou falar 2 palavras-chave, eu esqueci no encontro passado, mas a Priscila está aqui exclusivamente hoje para me lembrar de não esquecer de falar as 2 palavras-chave. Então, a pessoa que está escutando isso pelo áudio tem que identificar as 2 palavras-chave que eu vou falar ao longo da preleção, anotar numa folha à parte e fazer um resuminho da preleção e me entregar na aula seguinte. Tá? É importante que não seja lá no fim do curso, exatamente porque, como eu disse, a gente precisa dos conteúdos anteriores para entender nos seguintes. Então, aqui eu vou aceitar, também para vocês, se eventualmente se vocês faltarem e forem repor, eu aceito até, não precisa ser na aula seguinte, mas no máximo na outra. Ou seja, 15 dias, no máximo. Porque senão vai começar a complicar o entendimento para quem perdeu todos os conteúdos anteriores e não sabe do que está falando mais. Tá? Então, para quem está participando do curso, faltou, por exemplo, tem lá o feriado, o próximo feriado que vai ter, você viajou, tal, faça a reposição, escute o áudio pela internet, preencha essa parte aqui numa folha à parte, me entrega na aula seguinte. Isso vai servir como reposição. Essas reposições não são ilimitadas. Então, você não pode agora assistir todo o curso na sua casa e só responder e entregar as folhinhas. Não pode fazer isso. É só para realmente a pessoa que teve uma necessidade de não pôde vir à aula. Então, no final, eu vou considerar essas folhinhas de reposição, mas repetindo, só para quem ultrapassou o limite, tá? Que precisa entregar essa folha obrigatoriamente. Quem não ultrapassou o limite ainda não precisa entregar a folha. Eu recomendo que escute o áudio, mas não precisa entregar a folha. Tá? Então, esse é um aviso importante aí para as reposições. Outra coisa que eu sugiro é que, de repente, alguém, o Lucas, ou alguém que possa se dispor para fazer, um grupo de WhatsApp específico para o nosso curso, temporário até o fim do curso, porque às vezes a gente precisa dar um aviso, às vezes tem um feriado, às vezes tem uma programação da igreja que a gente teve que cancelar.
Então é importante para avisar, tentar avisar as pessoas de qualquer mudança que a gente tenha que fazer eventual. Tá? Então eu peço aí para o Lucas ou alguém que queira se disponibilizar para fazer esse grupo, coloca. O Lucas pode pegar o número dos telefones, né? Passa uma folhinha, o pessoal que tem WhatsApp coloca o número do telefone ali e o Lucas faz um grupozinho ali e aí a gente faz esses avisos eventuais até o fim do nosso curso, tá? Então quem não tem WhatsApp daí vai ter que se comunicar com quem tem ali para ficar sabendo dos avisos, tá? Mas eu vou tentar não precisar usar desse recurso, tá? É só mesmo extrema necessidade, precisar avisar alguma coisa em cima da hora, tá? Então depois passa o teu número para o Lucas, a gente faz esse grupo e eu prometo para vocês que acabou o curso eu deleto o grupo, tá? Para você não ter mais um grupo de celular aí, de WhatsApp no seu celular, tá? Só para necessidades mesmo, não precisa dar bom dia, boa noite, boa tarde, nada disso, é só para avisos, tá bom? Tá. Então vamos à nossa aula, eu queria ler com vocês, diga. Isso, a ideia a princípio seria essa, né? Eu vi que tem uma programação das crianças no mesmo dia, daí no caso, no sábado que antecede, então vou pensar ainda se vai ser viável ou não, tá? Mas se for viável a gente tenta fazer isso. Vamos só pensar melhor agora. Mais alguma questão? Então, abra a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3. Eu quero ler com vocês ali, capítulo 3 em diante, a partir do versículo 1. Pode sentar aí, Flávio, se quiser. Dificilmente você vai crescer mais. Tá. Vamos lá. Gênesis 3, 1. Todos acharam? Então acompanha ali comigo. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E então disse, e essa disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim na viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. Vamos fazer uma oração, Pai. Te agradecemos por essa palavra, te pedimos a tua orientação, a tua ministração nesse momento, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, lembrando rapidamente aqui, eu não vou me prender muito nessa folhinha, essa folhinha talvez a gente use um pouquinho mais na semana que vem, no próximo encontro, mas o que nós vimos basicamente é que depois de você saber que Deus existe
e que Deus se revelou e que a Bíblia é a revelação de Deus, a pergunta mais importante da humanidade passa a ser: o que diz a Bíblia? Ou o que diz a revelação da Bíblia, ou a história bíblica. E nós vimos no encontro passado que a história bíblica conta que a humanidade, foi criada num estado original de felicidade, houve um rompimento com Deus, e o mundo humano se transformou praticamente no inferno. Então nós citamos Gênesis capítulo 6, versículo 5, que a Bíblia diz que a maldade humana se multiplicou de tal modo que não havia uma única intenção do coração humano que não fosse para o mal. E nós dissemos que essa multiplicação da iniquidade, do pecado ou da maldade humana, esse inferno que se instaurou na criação, no mundo, permanece até hoje, apesar de nós, às vezes, sermos levados a pensar o contrário. Eu não vou repetir os dados aqui, mas só fazendo um resumo rápido, eu falei 250 mil guerras desde o início da história da humanidade, as estimativas. 1 bilhão de mortos por guerras. Só nesse século, 200 milhões morreram por guerra, 160 milhões morreram por homicídio, só nesse século. E 360 milhões morreram de fome. Essa é a história de uma raça que deu certo, de um mundo que está funcionando. Eu usei aquela estimativa da ONU, que de 3.400 anos de história conhecida da humanidade, somente 268 anos foram de paz. 8% da história da humanidade não houve guerra. Seria o mesmo que uma pessoa de 100 anos ter vivido somente 8 anos sem estar guerreando com os outros. Os outros 92 anos de guerra, de morte, de sofrimento, de iniquidade. Então esse mundo do Gênesis 6 lá, não deixou de existir. Nós vivemos uma realidade, um parênteses na história da humanidade, onde não está havendo guerra, é uma exceção, é um parênteses. E perguntaram uma vez para o Mark Twain sobre esse período de paz relativa que nós vivemos, e sabe o que ele respondeu? Eu concordo com ele. Ele disse o seguinte: na guerra existem períodos de trégua. É quando nós afiamos as espadas. Esse parênteses que nós estamos vivendo, você acha que a Alemanha esqueceu o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Você acha que o Japão esqueceu? Você acha que a Inglaterra esqueceu o que a França fez e vice-versa? E só para contar os casos mais conhecidos? Ninguém esqueceu nada. Nós estamos vivendo um período de trégua, onde as espadas estão sendo afiadas. A paz que nós vemos hoje vive por um fio. É um fio fino, muito fino, que pode romper a qualquer momento. Isso porque tem 30 guerras, pelo menos, acontecendo no mundo nesse exato momento, como eu disse para vocês. Então Deus criou a humanidade num estado de felicidade original, mas houve um rompimento com Deus e o mundo humano se transformou num inferno. E hoje a gente ficou de comentar um pouco sobre o que foi esse rompimento com Deus que precipitou o mundo nesse estado que está hoje. O que foi? Eu coloquei ali, o primeiro ponto ali da sua folha,
A gente vai elaborar um pouquinho melhor isso, mas está ali escrito: já o rompimento com Deus foi a decisão da raça humana de estabelecer a sua vontade acima da vontade do Criador. Qual que é a fonte? Para pensar um pouco comigo. A fonte, digamos assim, do ponto de vista psicológico, de todos os conflitos humanos. Todos. Ou melhor, qual é o atributo humano que seria a fonte de todos os conflitos, desde os menores que acontecem dentro de casa, com a sua família, com a sua esposa, até as principais guerras que acontecem no mundo, em todos os lugares? Qual é o atributo humano? Eu não diria o egoísmo, porque o egoísmo já está colocando numa situação de um vício, né, de algo que é um defeito. Mas estou falando de um atributo, que não é neutro, que não é nem um defeito, nem uma qualidade, é só um atributo humano. A maldade também é um defeito. Eu não estou querendo chegar no defeito, estou falando de um atributo humano. Veja, poder, ele falou. Tem a ver com poder, exatamente. Mas eu diria mais especificamente que é a vontade. O que é a vontade? Você veja que em Gênesis 1:26, que foi um dos tópicos, um dos versículos que eu falei para se alguém pudesse decorar e tal, diz que o homem foi criado à imagem de Deus. Correto? Lembram desse texto? O homem foi criado à imagem de Deus, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea, homem e mulher. Durante muito tempo, os teólogos discutiram sobre o que é essa imagem de Deus e tal, e é uma certa controvérsia, mas eu vou colocar aqui uma versão bem tradicional, porque eu não quero discutir detalhes a respeito disso. Esse alarmezinho eu pedi para a Priscila colocar para falar a palavra, tá? Então, a primeira palavra, para quem vai assistir pela internet, tá? Vocês não precisam anotar, por favor, porque não pode passar depois para os outros, tá? É vontade. Tá? Essa é a primeira palavra. Repetindo, vontade, isso é só para quem vai escutar pela internet. Mas, retornando aqui, o que é a vontade? Quando a gente fala de vontade humana, nossa vontade. A imagem de Deus, num sentido mais tradicional, não vou discutir os detalhes, as discussões dos teólogos, etc. Desde a Idade Média se dizia o seguinte, que o homem foi criado à imagem de Deus, significa que ele tem intelecto, emoções e vontade. Ele tem essas três características. Isso que distingue ele, por exemplo, dos outros animais, etc. Tá, é claro que é altamente questionável hoje em dia, né, falar, os animais não têm intelecto ou têm emoções, tal. Então por isso que é controverso, mas não estou aqui querendo discutir isso. Intelecto, emoções e vontade. Vamos pegar essa definição de vontade de Deus, ou de imagem de Deus, desculpa. O que é essa característica da imagem de Deus, que é a vontade humana? É a própria autonomia que nós temos. Quando nós falamos que uma pessoa tem vontade própria, a gente está querendo dizer o que com isso? Seu filho tem vontade própria, mãe. Está dizendo o que para a mãe? Que ele tem liberdade, ele tem autonomia de pensamento, ele tem poder de fazer escolhas por ele mesmo. Ele tem poder de arbitrar sobre a vida dele, de fazer uma coisa ou de fazer outra, de decidir. É o que os filósofos chamam de poder de se autodeterminar. É a liberdade humana. Nós não somos robôs. Deus nos fez com uma propriedade, uma característica que é o poder de escolha, que é a liberdade, que a Bíblia chama de vontade. Deus nos fez seres titulares de vontade. Agora pense comigo, qual é a fonte de todos os conflitos humanos? No casamento, por exemplo, querer impor a sua vontade
sobre o outro. A mulher quer impor a sua vontade sobre o marido que tem vontade própria também quer impor a sua vontade sobre a mulher. E aí não tem um acordo sobre as vontades de um do outro, o que acontece? O conflito. Qual é a origem do conflito na família? O pai com o filho, com a filha. Porque o pai é titular de vontade, mas o filho também é. O pai quer impor a sua vontade sobre o filho não quer aceitar a submissão sobre a vontade do pai, e ele quer impor a sua vontade ao pai, e aí você tem um conflito. E se você levar isso para um campo maior, por exemplo, de grupos sociais, cada grupo tentando impor a sua vontade ao outro. Olha só para o Brasil hoje. Existe um grupo que quer impor a sua vontade a um outro grupo, e aí tem um outro grupo que não quer aceitar isso e quer impor a sua vontade ao outro grupo, e aí é a origem dos conflitos e a origem, inclusive, da guerra. Então veja que esse atributo humano com o qual Deus nos criou, que é a vontade, dá origem a todo tipo de conflitos que você pode imaginar, desde os menores até os maiores entre nações. Um tentando controlar o outro. E aí eu vi uma coisa interessante esses dias atrás, com um analista de neurolinguística fazendo análise não verbal, a análise da corporal do presidente Trump, no encontro que ele teve com o presidente da França, o Macron. E aí ele estava chamando a atenção para os detalhes da imagem, da mensagem corporal. Os dois vão se cumprimentar. E ele falava, olhe como Trump não estica a mão. Pela linguagem corporal você consegue perceber isso. Ele não estica a mão. Ele deixa que o outro venha até ele. Por quê? Ele está mostrando que ele não vai se submeter ao outro. Então ele só faz assim. Aí o outro, o Macron, meio sem jeito, estica a mão. Só que quando estica a mão, puxa. Então ele fala, olha o outro como ele não está querendo se submeter. Ele está falando, eu tenho personalidade, eu não vou me submeter a você. Ele puxa. Quando ele puxa, o Trump pega e vira a mão dele assim. Falou, olha, a posição superior da mão quer dizer controle, domínio. Fala, olha como ele não se submete. Ele puxa, mas o Trump vira. Quando o Trump vira, o Macron coloca a mão em cima da mão dele. Falou, olha... Só na linguagem corporal você está vendo ali as vontades, o controle, um querendo pela própria linguagem que está passando inconscientemente, é claro, que quer dominar o outro, que não se sujeita, não se submete ao outro. Então a fonte dos conflitos humanos é esse atributo da vontade. E aí você pergunta, Ricardo, mas o que isso tem a ver com o rompimento com Deus? Que é o que nós estamos falando. O rompimento com Deus está diretamente relacionado com esse atributo da vontade. Lembra da história que nós lemos agora mesmo? Deus criou o jardim e colocou duas árvores no centro do jardim, uma árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que Deus disse para Adão e Eva sobre essa árvore? Não comam, nem toque nessa árvore. Porque no dia que vocês tocarem nela, vocês vão morrer. E aí Adão e Eva comeram da árvore. Veja que o livro de Gênesis, os dois livros, isso aí só para uma informação geral, os dois livros mais difíceis de interpretar na Bíblia, os dois livros mais difíceis, sabe quais são? É o Gênesis e o Apocalipse. O Apocalipse porque está falando de eventos futuros. E quando está falando de eventos futuros, a Bíblia lança a mão da linguagem simbólica. E aí você não consegue interpretar tudo claramente. E o Gênesis porque está falando de um passado muito longínquo, que não tem nem como se medir muito bem.
que não existia nem escrita humana. Então a mensagem do Gênesis foi passada durante gerações por linguagem oral, não escrita. Até o ponto que Moisés escreveu, mas foi passada por mensagem oral. E por isso que se usa muitos símbolos e imagens para facilitar a memorização. Números, no Gênesis tem até numerólogos que estudam Gênesis, os números do Gênesis, por quê? Mas eles usavam números porque é mais fácil de memorizar, 7, 3, 10, números chaves ali que é fácil de memorizar. Então acaba sendo difícil interpretar esses livros e você não pode cometer o erro de querer interpretar tudo literalmente. Quando o Apocalipse diz lá, o dragão apareceu e soltava fogo e saiu uma espada da boca dele. Se você interpretar isso literalmente, você vai ser desviado por um caminho que você não sabe nem se volta mais. E no Gênesis, você tem que tomar cuidado também com os literalismos. Você tem que tentar entender a mensagem que está sendo transmitida, mais do que querer saber exatamente todos os detalhes que aconteceu lá. Aí você não corre o risco de cometer equívocos. E aí, veja, muita gente preocupada com o fruto. Qual foi o fruto? Foi a maçã ou foi a pera? Ou alguns falam assim, não, a maçã e a pera são muito comportados, foi o caqui. Porque o caqui, você passa a mão assim, ele já vai se derretendo todo na sua mão. Não importa, veja que o objetivo do escritor bíblico aqui, do Espírito Santo, não é você ficar preocupado com que fruto era. A árvore do conhecimento do bem e do mal, no meu entendimento, representa exatamente o atributo humano da vontade. Conhecimento, veja, do bem e do mal, do certo e do errado. Isso só existe em seres morais, em seres titulares de liberdade, de vontade, autônomos, que podem fazer uma coisa ou podem fazer outra. Então, quando você lê no Gênesis que Deus colocou duas árvores no centro do jardim, uma é a árvore da vida, que representa essa dádiva divina que foi a vida eterna que ele deu ao homem no início. E a outra árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa o atributo divino que diferencia os seres humanos de todos os outros animais, que é a vontade, que é o arbítrio, que é esse poder que o ser humano recebeu de escolher, a liberdade humana, de não ser determinado pelos seus instintos que nem os outros animais. Então vai entendendo a mensagem do livro de Gênesis, mais do que ficar preso em detalhes. E aí qual é a advertência que Deus faz? Você vê, ele não faz nenhuma advertência sobre a árvore da vida. Mas ele faz a advertência sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam, não toquem. Então é como se Deus estivesse dizendo exatamente isso. Não usem de maneira indevida esta árvore. A liberdade que vocês têm. Esse dom que vocês receberam. A vontade que remete à própria imagem de Deus. Um ser livre, capaz de se determinar. Não usem de maneira indevida essa árvore. Não toque nela. Porque no dia que vocês tocarem, algo muito ruim vai acontecer. Então a árvore representa esse atributo humano da vontade com a qual nós fomos criados. E a verdadeira tentação do diabo não foi comer o fruto. Se você olhar no texto bíblico, você percebe isso. Olha Gênesis 3.
Gênesis 3, vou achar o versículo aqui, vamos ler a partir de 1 aqui, é 2. Então disse a mulher, não é de toda a árvore que comereis do jardim, versículo 2. E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis nem tocareis para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deles comerem se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então veja, a tentação ali não foi para comer um fruto. O fruto era o meio para quê? Para eles serem como Deus, o diabo está falando. É isso que chamou a atenção da mulher. Se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Então não tem nada a ver com pensar no fruto. A tentação era essa. Vocês vão ser como Deus. E por que eu tenho certeza que é isso? Porque essa foi a mesma tentação de Lúcifer. Lembra da história de Lúcifer? Não tem nenhuma menção direta ao diabo, ao Satanás, no Antigo Testamento, na Bíblia. O Satanás, o diabo, ele só vai aparecer no Novo Testamento, quando Jesus diz, eu vi o diabo, Lucas capítulo 10, se não me engano, eu anotei aqui para vocês, Lucas 10, 18, eu vi o diabo caindo do céu como um raio. E lá em Apocalipse também, está na folhinha de vocês, depois vocês podem ler em casa, capítulo 12, versículo 19, também diz que e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado diabo que engana o mundo. Então, quando os autores, os teólogos, os primeiros intérpretes da Bíblia viram essas referências feitas por Jesus pelo Novo Testamento a respeito do diabo, é que voltaram na Bíblia e entenderam que a antiga serpente, porque não diz nada ali que era o diabo, no texto bíblico, entenderam que estava se referindo ao diabo. Porque lá no livro de Jó também não fala adversário, o termo original, não é diabo. Então ninguém sabe o que é. Mas quando Jesus revela e fala, há um diabo e eu vi ele caindo do céu como um raio de luz. Aí todo mundo, então todas aquelas menções do Antigo Testamento sobre o adversário, sobre a serpente, então era o diabo. E aí que os autores bíblicos conseguem enxergar, ou os autores, os teólogos depois, conseguem enxergar que lá em Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, que não está falando do diabo, mas que falam umas coisas muito estranhas a respeito do rei de Tiro, de Sidom, está falando do diabo. E é lá que nós encontramos a história do Lúcifer. Isaías capítulo 14, Ezequiel 28. E lá se diz que Lúcifer foi o principal dos anjos criados por Deus. E ele andava no jardim do Éden antes da humanidade ser criada. Abre lá comigo, por exemplo, Ezequiel 28, só para terem uma ideia aqui. Ezequiel capítulo 28. Leia a partir do versículo 13 comigo, Ezequiel 28, 13. Olha o que diz lá. Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, a turquesa, o ônix, jaspe, safira, carbúnculo, a esmeralda, o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que fosses criado, foram preparados.
Tu eras o querubim, o anjo ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. Então aqui ele está narrando a história desse anjo, que andava no Éden, sobre essas pedras afogueadas, difícil de conceber exatamente o que era. E qual foi o pecado do diabo? Leia Isaías agora 14 comigo. Deixa o dedo aí em Ezequiel 28, leia Isaías 14 comigo. Isaías 14, versículo 12. Olha o que diz. Como caíste do céu, ó estrela da manhã? Estrela da manhã, palavra original, Lúcifer. Filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Agora veja, 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. E subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Se você volta para Ezequiel 28, no primeiro versículo, diz assim, visto como se eleva o teu coração e dizes, olha o que ele estava dizendo, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. E estimas no teu coração como se fora o de Deus. E aí continua o texto. Qual foi o pecado de Lúcifer? Ele quis ser igual a Deus. Ele quis colocar o trono dele, como diz, acima das estrelas de Deus. E aí eu volto agora novamente. Qual foi o pecado da humanidade ali? Quiseram ser como Deus. Como Lúcifer era titular de vontade, assim como os seres humanos, especificamente o pecado dele foi colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. Fazer da sua vontade o centro de gravidade do universo. Eu sou Deus. Ninguém me controla. Eu não estou submetido a ninguém. Eu mesmo me autodetermino e faço o que eu quero. O pecado da humanidade, nesse sentido, foi exatamente o mesmo. Quando a Bíblia fala que a humanidade tomou do fruto que não era para tomar, usou a sua liberdade de uma maneira que Deus não havia permitido, a sua vontade. A humanidade, naquele momento, estava colocando a sua vontade como o valor supremo no universo. Nós somos Deus. Não há Deus sobre nós. Não estamos submetidos a nada e nem a ninguém. Então, por isso eu coloquei ali no primeiro ponto, o rompimento com Deus foi a decisão da raça humana de estabelecer a sua vontade acima da vontade do Criador. A sua vontade se tornar o valor máximo.
Esse é o rompimento com Deus, é isso que os teólogos chamam de queda. É isso que você pode entender como os católicos principalmente chamam de pecado original. É fazer-se Deus. Poderíamos dizer destronar Deus. Mesmo sendo impossível, o que a humanidade estava fazendo é isso. Destronando Deus e colocando-se no seu lugar. Aí você pode perguntar, Ricardo, mas isso parece até um pouco demais, né? Até mesmo para a humanidade. Né? Será realmente que a humanidade acha que é Deus? Ou se faz igual a Deus? Muitas vezes nas minhas aulas, não na igreja aqui, em seculares mesmo, eu falo sobre essa questão. E falo que a humanidade, o objetivo da humanidade hoje em dia é ser Deus. Literalmente. Qual que é a pretensão da ciência? Né, eu falo isso num contexto de aula na ciência, física, etc. E eu falo, qual que é a pretensão da ciência hoje em dia? A pretensão da ciência é conhecer as leis da natureza. Vamos dizer assim, resumir assim. Mas conhecer para quê? Para que o ser humano quer conhecer as leis da natureza? Só por conhecer? Porque ele quer controlar a natureza. Ele quer ter domínio sobre a natureza, sobre os fenômenos naturais. Ele quer ser capaz de manipular as leis da natureza. Qual que é o ideal de progresso que nós temos no mundo hoje? Qual é o ideal do progresso na maior parte dos países, das nações, que é progresso, 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 progresso? Não é só facilitar a vida humana. O objetivo do progresso é você construir uma tecnologia que você seja capaz de fazer tudo o que você queira. Desde falar com uma pessoa a milhares de quilômetros de distância, desde você pegar uma espaçonave e viajar para o outro lado do mundo em poucas horas. O objetivo do progresso humano é ser capaz de fazer tudo o que se queira. Qual é o objetivo desse progresso todo de informação, da informática, das redes sociais, etc.? Se você levar isso para o limite, é você saber tudo o que está acontecendo. Em todos os lugares. E você estar em todos os lugares. Porque com esse fenômeno das redes sociais, se você levar isso para o limite, você está em todos os lugares. Basta que isso se efetive, por exemplo, através de um chip que é instalado na própria pessoa, né, a tecnologia dos celulares, que por enquanto é dissociada de nós, basta que você entenda ela como associada a nós, artificialmente, e você vai ter uma humanidade que é capaz de saber o que está acontecendo em todos os lugares. Agora veja, qual é a pretensão da humanidade no final dessas contas? Poder tudo, saber tudo, estar em todo lugar. Ser onipotente, ser onisciente e ser onipresente. O objetivo da humanidade é realmente ser Deus. E por isso que é sintomático a gente prestar atenção que nesse último século, mais do que em todos os outros, cresceu o materialismo onde as pessoas dizem assim, Deus não existe. Por quê? Qual é a definição de Deus? Deus é um ser inteligente, autoconsciente, que exerce domínio sobre os outros seres e as outras coisas, que tem liberdade, vontade. Agora, na ausência de qualquer outro ser criador que tenha essas particularidades, essas características, existe um ser que reúne essas características, que é inteligente, que é autoconsciente, que tem vontade e que exerce domínio. Que seres?
humanos. Então, quando se diz Deus não existe, na verdade se está dizendo, nós somos Deus. Quando a humanidade nega a existência de Deus, automaticamente ela está dizendo, há um ser sobre o universo que tem todas essas características de Deus. E esse Deus somos nós. Se você analisar a linguagem subliminar por trás da frase das pessoas que declaram Deus não existe, elas estão dizendo, nós somos Deus. Eu sou Deus. Então não é demais você pensar. E é muito extraordinário você ver que a Bíblia dizendo que o pecado que deu origem a esse mundo foi quando o ser humano diz, eu sou Deus, como Lúcifer já havia dito. E isso deixa as coisas mais tenebrosas. Por quê? O que aconteceu com Lúcifer quando ele se colocou como Deus? Ele não só caiu como um raio do céu, ele virou o diabo. Ele foi desfigurado da sua formosura com a qual ele havia sido criado. Ele virou um ser desprezível, repugnante, cujo único objetivo é fazer o mal. E se transformou no diabo. E quando foi lançado na terra, no Éden, instaurou o caos. Nossa segunda palavra, então, para os nossos ouvintes aí que estão repondo a aula, é rompimento. Tá? Rompimento, só para quem está assistindo a aula à distância. Então, Lúcifer virou o diabo. E ele instaurou o caos na terra. Por isso não é surpreendente agora, Luiz, essa história ver que quando o ser humano comete o mesmo pecado, é acometido da síndrome de Lúcifer, é infectado pela doença do diabo, ele estabelece o caos na terra, as mortes, a violência, a imoralidade e toda a sorte de maldades e de pecados que você pode imaginar. E aí você tem o mundo que nós estávamos falando. 700 milhões morrendo por século. E aí você entende que porque a vontade é a mãe de todos os conflitos. Porque só tem espaço para um Deus. E quando você tem uma briga entre o marido e a esposa, é porque cada um está querendo ser o deusinho, o reizinho, governar, assumir a posição de Deus. Quando você tem o conflito entre as nações, é porque cada um, que nem o Trump e o Macron lá, querendo ser o deusinho. E quando você tem as guerras acontecendo, é porque cada um está querendo ser o deusinho. Deus. Só que para ser Deus, é um lugar que só um pode estar. E aí eles vão se matar de todos os jeitos para ver quem fica lá. E um vai ficar lá um tempo, vai ser derrubado, e o outro vai ficar lá um tempo, vai ser derrubado, e assim vai sucessivamente.
E é por isso que as guerras não terminam. Porque a humanidade querendo ser Deus, 7 bilhões de pessoas querendo ser Deus, e só tem lugar para um. Então a humanidade, quando decide ser Deus, se demoniza. Se torna semelhante não mais a Deus, mas ao diabo. E aí nós podemos entender a parábola do filho pródigo, que Jesus contou. Que é a maneira mais brilhante de explicar a história da humanidade. De uma maneira assombrosamente simples, que até uma criança consegue entender. O pai tinha 2 filhos. E o filho, usando da dádiva que foi dada, da sua liberdade, dada por Deus, do atributo da vontade, se volta para o pai e diz: não quero mais viver sujeito ao Senhor. Pega as suas coisas e vai embora. Tira Deus de cena. Deus é persona non grata a partir de agora. E vai viver a sua vida sendo governado pela sua própria vontade. E aí o que acontece com o menino? Jesus vai contando a história, que ele vai descendo, até chegar no fundo do poço. E quando a Bíblia, Jesus usa essa imagem que ele começou a comer as bolotas dos porcos, que é um animal imundo, como nós sabemos para os judeus, ele está dizendo, à luz desse contexto da história bíblica, que a humanidade chegou no nível mais baixo possível. Se degradou ao máximo. E todas as palavras-chave que Jesus usa ali faz sentido. Ele fala, aconteceu isso e teve fome. E aí foi um pouquinho mais e começou a ser explorado pelos seus patrões. É a história da humanidade. A fome, a violência, a exploração, a injustiça. E o ponto mais baixo, quando ele está comendo a comida dos porcos, ou sentindo vontade, nem poder comer ele podia. Porque não era dado para ele. E aí diz, ninguém lhe dava nada. Esse é o mundo da humanidade quando ela tirou Deus de cena. Nós vamos ser Deus a partir de agora. E o pai está lá na casa dele. O filho foi embora. Está governando a sua própria vida. Eu não vou terminar a parábola agora, só mais alguns encontros mais adiante. Então, por isso que é um absurdo, irmãos, dizer... As pessoas dizem, onde Deus está? Tantas crianças morrendo na África, tantas crianças inocentes nos grotões aí do mundo e do Brasil. Com essa história, em primeiro lugar, nós vemos, não tem ninguém inocente nessa história. Em segundo lugar, nós vemos onde Deus está, essa pergunta nem faz sentido. Porque Deus não tem nada a ver com isso. Esse é o mundo que nós construímos, humanidade, quando nós resolvemos assumir o lugar de Deus e dizer não há Deus sobre nós.
nós seremos o Deus desse mundo. Nós vamos governar segundo a nossa vontade. Então Deus não tem nada a ver com a fome que está aí, com as guerras que acontecem. Ele está lá na casa dele. Do mesmo jeito, quando nós dissemos que queríamos a nossa herança, o nosso mundo aí, para governá-lo e administrá-lo da maneira que nós queremos. Então essa pergunta é absurda. Onde Deus está? E eu falo isso porque tem muita gente que não quer saber disso, nada disso, porque onde Deus está, tudo isso acontecendo, que Deus é esse? Deus está no lugar onde sempre esteve. Nós é que saímos do lugar. Mas felizmente, irmãos, no capítulo 5, não me lembro agora exatamente, do Gênesis, ou 4, depois eu vejo. Diz que houve um grupo de pessoas, no meio desse caos, que voltaram a buscar ao Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês no próximo encontro nosso. E entrar no que é a conversão. No meio desse caos instaurado no mundo da humanidade, desse inferno, surgiu um grupo de pessoas que voltaram a buscar ao Senhor. Voltaram a se submeter à vontade do Criador.